Olá, vamos para mais um vídeo usando a argamassa AC3 branca da Colavit, colocando luvas e já estou de máscara. Esse é meu copo medidor. Vou fazer uma massinha para essa peça, então eu vou colocar um copo de argamassa e peneirar. Vou colocar a água e misturar muito bem. Depois de eu misturar muito bem a argamassa e a água, eu já posso tirar as luvas e a máscara. Tá vendo essa massa? Não é assim que eu gosto de trabalhar não, tá? Eu preciso fazer uma massinha mole. Mas vocês vão ver aí que eu vou colocar o corante líquido laranja e vou pingar 30 gotas. Misturar muito bem o corante líquido com a massa. Vocês viram que a massa estava mole demais, coloquei o corante, agora sim, ela está ok para fazer uma peça. Só que eu não vou fazer uma peça dessa forma. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de água e vou deixar a massa mole. Eu quero fazer uma massinha mole. A massa vai ficar mole demais. Se fosse para fazer uma peça, não dará certo. Vou fazer com uma técnica diferente que eu vi lá no Instagram, um trabalho de uma artesã que eu achei maravilhoso. Mas depois eu explicarei melhor. Esse é um pote de plástico que a minha sogra ganhou com uma planta dentro e ela me deu para fazer as peças aqui no ateliê. Eu achei o máximo, o modelo é diferente e eu não tenho, falei, vou testar. No fundo, não sei se eu vou ter problema para desenformar porque tem uns degraus, mas tudo é um teste. Vou testar esse pote de plástico que é um cachepô. Também testarei essa nova técnica, passando a vaselina líquida. Vou pegar a massinha, mexer muito bem e jogar um pouco dentro do molde. Como eu passei a vaselina líquida e vou deixar essa camada dessa massinha externamente do jeito que vocês estão vendo aí. Até que nesse molde deu certo. Vocês estão vendo que eu estou girando para deixar essa camada no molde. Vou tirar o excesso e depois eu vou acertando no molde. Então, é dessa forma que eu quero deixar como eu estou mostrando para vocês aí. Então, esse pote, né, esse molde deu certo mesmo com a vaselina líquida, pois com a vaselina a massa escorrega, mas vou deixar deitado. Eu deveria ter feito pouca massa, mas eu não sabia. Então, como sobrou a massa, eu vou fazer mini cachepô e o porta-copos. Vou passar vaselina líquida neles também. Eu vou fazer o mesmo processo. Para quem é novo aqui no canal, que nunca viu esse pote, esse mini cachepô, é um pote de doce. Já fiz alguns vídeos com esse pote aqui no canal. Vou deixar os links na descrição desse vídeo. Com esse pote de plástico, não deu muito certo, ele escorregava muito com a vaselina, mas vou tentar arrumar e depois eu vou deixar daquele jeito que eu vou mostrar para vocês. Como eu falei para vocês, eu tentei arrumar, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou deixar um dia para a massinha secar. Eu fiquei pensando e eu sou um pouco teimosinha e vou deixar esse dessa forma. Esse outro eu coloquei sem a vaselina líquida, porque daí não escorrega. E esse é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui para vocês verem que deu certo sem a vaselina líquida. Agora, para desenformar, já é uma outra história que vocês vão acompanhar comigo.
Tá aí os 2 moldes sem vaselina, deu certo. Dá para ficar também de pé. Esses outros têm que ficar deitados, senão escorrega e tá ok. Bom, o porta-copos, tranquilamente. Vou deixar um dia secando. No dia seguinte, já tá seco. Ah, esse daí foi a sobra da massa, tá? Então, eu fiz um outro porta-copos. Olha como que ficou sequinho, né? Que é essa massinha fina. Esse deixei dessa forma mesmo. Vou ver o resultado depois, o que vai acontecer. No porta-copos, saiu um pouquinho da massinha. Mas até é legal, porque é um efeito diferente do que eu quero fazer mesmo. Então, ele já estava seco. O que eu vou fazer? Vou pegar essa ferramenta, que é uma chave de fenda pequenininha. E vou começar a fazer uns desenhos diferentes e vou tirar o excesso da massa. Como esse molde é escuro, não dá para ver direito. Eu dou até um zoom para vocês verem melhor. Mas no mini cachepô, como ele é transparente, vocês vão visualizar melhor. É assim que eu vou fazer em todos eles, mas não é desse jeito que eu quero que fique. Só estou fazendo dessa forma para ficar um pouco diferente, mas eu vou mostrar tudo depois. Então, deixei tudo adiantado o processo, porque são 3 mini cachepôs e o vaso grande e o porta-copos. Então, o molde e o contramolde são potes de doce. Já deixo a marcação neles para que o fundo não fique fino na hora que eu estiver colocando a massa e colocando o contramolde. Vou deixar o link de um vídeo que eu fiz do mini cachepô na cor ouro velho. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, vocês viram o contramolde, já passei vaselina líquida, coloquei pedrisco e também a fita crepe. Já deixei a massa pronta e coloquei 4,5 copos para fazer os 3 mini cachepô e o porta-copos. Olha como eu gosto de deixar a minha massa mole, mas consistente. Pegando o primeiro mini cachepô, vou colocar a massa até onde está a marcação do meu molde. Então, coloquei a massa até na marcação do molde, vibrando e furando as bolhas de ar que subiram. Sempre eu dou uma conferida, né? Eu sempre giro para ver tudo. Eu aqui empolgada para ver se tá tudo ok com o mini cachepô. Vibrando novamente, pego um palito de churrasco para furar as bolhas de ar que subiram. Pegando o contramolde, vou centralizar e vou afundar devagar e depois eu prendo com a fita crepe. Vocês vão ver aí eu arrumando, furando as bolhas na borda, mostrando para vocês a marca do molde contra molde. Depois eu acerto novamente para centralizar, furo as bolhas novamente e aí eu coloco na prateleira para fazer o segundo mini cachepô. Quando eu fui passar a chave de fenda para fazer os desenhos, para tirar, eu achei o máximo porque ele começou a trincar, porque a massa é fininha e é do jeito que eu queria que ficasse. Mas como eu tô fazendo com molde caseiro, é diferente. Mas vocês vão entender depois. Então, eu vou fazer o mesmo processo, adiantando o vídeo que vocês já sabem. Como a massinha estava toda por fora, na hora de colocar a massa, eu coloquei um pouco menos, eu não cheguei até a marcação. O que eu fiz? Tirei e coloquei mais 2 colheres. Agora sim, vou centralizar, prender com a fita crepe e fazer todo o processo. Olha o que eu fiz então, eu comecei a apertar o molde para ele rachar todinho, bater, porque é isso que eu quero que fique na peça. Porque a artesã, ela faz no molde de silicone e eu estou fazendo no molde caseiro, então já fica totalmente diferente. Pegando o último mini cachepô,
eu dou uma olhada. Olha só, quando eu estava tirando, essa massinha fina que ficou, vou aproveitar. Aí eu pego a ferramenta novamente. Aí vocês viram, olha, que já até desgrudou do molde. Então, achei melhor deixar dessa forma. Vou colocar o restante da massa no molde e fazer todo o processo. E aproveitando, quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui comigo em todos os vídeos. Muito obrigada! E você que está chegando agora, seja bem-vindo! Espero que goste e tem vários vídeos aqui no canal. Gratidão a todos vocês que fazem parte do Seja Membro. Estou muito feliz. Muito obrigada! É dessa maneira que eu quero que fique. É claro, como eu falei para vocês, o molde é diferente, mas é desse jeito. Ufa, acabou. 3 mini cachepô e o porta-copos. Agora, mexendo essa bacia que ficou um tempo aí, mexer bem. Pegando o molde, mostrando para vocês como é que ficou, do jeito que eu queria. Não deu muito certo não, mas vamos ver o resultado. Esse contramolde é um pote de sorvete que eu faço meus moldes invertido. Vocês já viram aqui no canal. Eu achei melhor em relação aos outros potes que eu tenho. Ele vai ficar com uma borda um pouco mais grossa, mas tudo bem. Olha como que tem que ficar o fundo, tá? Se eu deixar desse jeito, o fundo fica grosso, então não vai ter problema. Eu coloquei nessa bacia 5 copos de argamassa, tá? Passando vaselina líquida no contramolde. Colocando o pedrisco para fazer o peso e depois eu coloco fita crepe nas laterais. O molde é um pote de plástico duro. Eu pego o martelinho e dou uma batida, mas não deu muito certo. Então, eu vou colocar a massa toda dentro do molde. Eu dou umas batidas no molde e vou mostrar para vocês aonde ficou a massa fina e com a massa da peça. Olha só. Vou pegar o martelinho de ponta de borracha para vibrar e também eu gostaria que ficasse com aquele efeito, mas não deu certo. Então, vibrando para as bolhas de ar subir. Com um palito de churrasco, vou furando. Pegando o contramolde, eu vou centralizar, vou afundando devagar. Depois, eu prendo com a fita crepe, vou acertando e com o martelinho de ponta de borracha me auxilia também. Depois eu vou pegar o palito para furar as bolhas de ar que subiram na borda. Vou furar as bolhas do porta-copos. Está aí todas as peças. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde e voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, então vamos desenformar, tirando a fita crepe e o pedrisco. Vocês lembram que 2 mini cachepô eu não passei a vaselina líquida no molde, né? Então no contramolde saiu e também foi muito fácil de sair do molde, porque já tava, né? Se vocês se lembram, ele tava mexendo a massinha fina. Olha, eu achei interessante, tá? Do jeito que ficou. Agora, com o segundo mini cachepô, esse eu passei a vaselina líquida
e eu adorei o resultado desse daí. Olha como ficou totalmente diferente. Olha o manchado que deu porque escorregou, né, a massinha. E o último mini cachepô, esse daí ficou um pouco mais difícil de sair porque não tinha vaselina, né? Mas eu gostei do resultado desse daí. Ah, deu uma trinquinha, mas é por causa da massa fina, tá? Embaixo. E do jeito que ele ficou, é mais ou menos parecido, né, com o trabalho daquela artesã que faz nos moldes de silicone. Ah, eu amei o resultado desse daí. Agora, tirando o porta-copos. Nesse porta-copos, a massa era mole demais. Passei a mão para ver se estava ok, se não ia esfarelar. Mas tudo bem, deu certo. E agora é a última peça. Vamos desenformar tirando a fita crepe, o pedrisco. Esse meu contramolde, ele fica um pouquinho difícil de sair porque ele tem uma marcação no fundo. Então eu vou colocar água gelada para ver se solta melhor. Quando acontece isso, tenta fazer devagar, é que aí eu acelerei o vídeo, tá? Mas consegue desenformar. É só ter paciência, tá, gente? Olha aí, ó, onde eu estou mostrando, apareceu uma pequena rebarba. Então agora eu vou colocar a toalha para proteger a peça e vou entrar com o secador quente. Eu pensei que ia ficar um pouco difícil de sair esse molde por causa das marcações no fundo, mas não, foi muito fácil. Nossa, adorei o formato dessa peça, ficou demais. Agora, o que eu queria fazer com a massinha mole nesse molde, eu percebi que deu muitas bolhas. E os mini cachepôs, não. Quando eu peguei o martelinho de ponta de borracha para bater, é claro que ia acontecer isso de algumas trincas, mas as trincas é o que eu queria que ficasse na peça. Vou aproveitar e passar uma lixa na borda interna que apareceu a rebarba. Então eu vou passar a lixa 220 só onde apareceu a rebarba, tá, gente? Eu não lixo a borda inteira. Eu fui pegar uma folha de sulfite porque uma seguidora pediu para que eu colocasse do lado da peça, pois eu acabei de desenformar, então ela tá molhada, ela tá úmida. Olha a diferença do branco para esse branco. Calma que ainda vai secar. Então vou deixar secar na sombra e voltarei para fazer o processo final. Todas as peças estão bem secas. Eu vou entrar com o processo de impermeabilização. Vou usar a resina Smart da Dry Leves. Essa resina faz tempo que eu queria experimentar. Então ela vem nesse pote, eu coloquei nesse outro pote, como vocês já sabem, que eu gosto de usar sempre um pouquinho para não sujar a resina. Essa resina vocês vão achar no site Escuta o Véio. Então vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Ah, vocês terão um cupom de desconto digitando PAT5. Vou passar 3 demão, a cada demão respeitando em duas horas. Vou fazer um pouquinho só para vocês verem e volto com todas as peças impermeabilizadas. Todas as peças ficaram prontas. Esse porta-copos tinha feito com aquela massa mole demais. Esbranquiçou no fundo, mas não esfarelou. Esse outro ficou com uns detalhes interessantes que eu gostei. Falando desse mini cachepô, que eu passei a vaselina líquida. Eu adorei esse efeito. É claro,
essa é uma outra técnica que vocês podem fazer, tá? Gostei muito mesmo. Eu sei que muitos vão gostar e outros não. Só que todos eles ficaram diferentes. Olha esse com os riscos, né, que eu tirei com a chave de fenda. Aí ele saiu uns pedaços, né, por ser uma massa fininha. Achei super interessante. Também ficou totalmente diferente. Mesmo com a massa fininha e eu tentando fazer, né, que ficasse com efeito, mas eu gostei também desse daí. Agora, esse aproximou mais do que eu queria fazer com essa técnica da artesã que vocês estão vendo aí. Aí eu gostei mais. Ah, Patrícia, mas ficou tudo com fissuras, rachado. É dessa maneira mesmo que eu queria fazer. É uma capa, entendeu? É uma capa. Por dentro é o importante, que eu coloquei a massa, não vai ter problema com o mini cachepô. Mesmo com essa peça que não deu certo. Olha só, vocês viram que eu mostrei que deu muitas bolhas. E nesses do mini cachepô, não eram bolhas. Então, é complicado eu explicar para vocês. Do molde, por ser um plástico duro, eu gostei desses detalhes que ficaram próximo à borda, achei bem interessante. Apresentou esse rachado que não era para ficar desse jeito. Esses efeitos, né, que eu fiz com a chave de fenda e esses outros detalhes. Então, não se preocupe que eu já fiz um outro vídeo com molde, o plástico mais mole. E deu certo. Claro, quando ficar pronto, postarei aqui para vocês verem o resultado. Só para vocês entenderem, então foi uma camada externa. A proteção do vaso está ok por dentro por ser uma massa normal. Bom, uma seguidora aqui pediu para colocar a folha de sulfite para comparar então o branco. Olha a diferença do branco do sulfite e com essa peça que ficou pronta. Então, só para vocês entenderem que a minha massa é argamassa branca, só que a cor dela é um pouco mais escura. Tem peças que ficam quase branco e tem peças que fica branca. Essa que eu tô mostrando para vocês, ela ficou mais branca do que essas que eu fiz aqui no canal com vocês. É meio complicado de mostrar por causa da iluminação, vídeo, mas ficou totalmente diferente sim em relação ao branco de uma peça e da outra. Olha como eu tô mostrando aí as duas peças. Elas são brancas, só que uma é diferente da outra. Então, o branco também tem várias tonalidades. E eu faço com a mesma argamassa que vocês veem aí em todos os vídeos. Isso que é interessante. Como eu falei, tem pessoas que vão gostar e outras não. Gosto não se discute. Comente aqui o que vocês acharam. Vou gostar de saber. Espero vocês num próximo vídeo.